Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o assunto aqui é mentes dominadas pelo ego. Bom, eu acho esse assunto super interessante para discutir, para conversar, principalmente nessa época que a gente está vivendo aí de tantas transformações, de tantas mudanças, de tantos acontecimentos que às vezes acabam assustando, né, a gente acaba ficando meio perdido, né? Mas será que o ego, ele tem alguma coisa a ver com tudo que está acontecendo aí nos últimos tempos? E quando a gente fala de expansão de consciência, despertar espiritual, será que o ego, ele influencia esse processo? Então, é esse assunto que a gente vai falar hoje. Por que eu vou falar sobre esse assunto, né? Eu tô lendo esse livro aqui, ó, que eu achei super interessante, é Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle, e ele fala justamente o despertar de uma nova consciência, onde ele fala muito sobre o ego. Então, eu recomendo, se você quer ler um bom livro, aí que está tratando muito bem esse assunto, despertar da consciência, eu recomendo que você leia esse livro. Bom, nesse livro aqui, o Eckhart Tolle, ele fala bastante sobre os papéis que a gente representa, né, o tempo todo aí na nossa vida. Então, esses papéis, né, que está envolvido aí sentimentos, pensamentos, tá sempre relacionado ao domínio desse nosso ego. Não que o ego, ele seja algo ruim dentro de nós. A gente precisa da personalidade humana e o ego, ele representa a personalidade humana. O que acontece é que quando a gente perde esse controle, a gente passa a ser dominado pelo ego, a gente começa a viver uma representação, a gente começa a representar papéis. Então, sabe aquela pessoa que ela vive uma vida, ela representa uma vida que na realidade não é ela, né? Por trás daquela representação, por trás daquele papel, existe ali uma dor, existe um sofrimento, existe um vazio. Então, é muito da característica do ego ele querer representar papel. E também uma outra característica dele é que ele sempre vai defender a verdade dele a ferro e fogo, né? E aí, quando a gente olha para a nossa vida pessoal mesmo, sabe aquela situação na sua vida que você defendeu ela ali a ferro e fogo, que você brigou, que você perdeu o controle, enfim, você agiu de uma forma que você mesmo ficou surpreso com a forma que você agiu por conta de defender algo que você acreditava que aquilo ali era uma verdade absoluta para você. Isso é o seu ego no controle, isso é uma representação do que o seu ego é capaz de fazer quando você se deixa ali ser dominado por ele. Então, na nossa vida em geral, a gente está o tempo todo sendo dominado pelo ego. Essa é a grande verdade. E o ego, ele só está na nossa vida pessoal? Ele só influencia a nossa vida pessoal? Não. A gente pode ver governos egóicos, né? Vamos dar um exemplo aqui, né, que está acontecendo agora aí. Estados Unidos, China, Rússia, Irã, né? Brigando ali por poder, brigando para ver quem pode mais. São mentes egóicas que tá ali por trás, né? São mentes egóicas que estão no comando. Quando você sai do ser, quando você permite que o ego, ele, né, tome a frente na sua vida, ou tome a frente num governo, enfim, você sabe que alguma coisa não vai sair bem. Por quê? Porque o ego, ele tá sempre validando uma verdade que é mentira, né? Então, ele quer que as pessoas, ou que você acredite que aquilo que você está defendendo é uma verdade, mas que é mentira. Então, é a verdade do ego, mas a mentira da existência. Então, a verdade da existência, o que que é? Vamos trazer para a gente, né? Qual que é a minha verdade da existência, né? A sua verdade da existência do ser humano. Nós somos uma essência espiritual, nós somos um espírito, nós viemos de uma fonte. A gente é muito mais do que esse corpo físico, a gente tem
uma inteligência que a gente nem sabe o tamanho dessa nossa inteligência, desse nosso poder. Por quê? Porque a gente veio a partir de uma fonte. Nós somos feitos de átomos, o que nos faz, ser seres totalmente eletromagnéticos, totalmente energéticos. Nós temos mediunidade, ainda que a gente, não tenha isso desenvolvido, mas todo ser humano, ele tem essa capacidade. Então, nós somos pura luz. Essa é a nossa verdade da existência. Quando a gente perde essa identificação e a gente passa a se identificar com um rótulo, com um nome, que a gente dá, com um título, que a gente dá porque eu sou o presidente, ou porque eu sou o engenheiro, ou porque eu sou o médico, ou porque eu sou o doutor, enfim, quando a gente passa a se identificar com um rótulo e um título e a gente usa isso para nos defender a ferro e fogo, significa que nós estamos sendo totalmente controlados pelo ego, pela personalidade egóica. Então, eu esqueci quem eu sou em essência. Eu esqueci que eu sou luz, eu esqueci que eu vim de uma fonte, eu esqueci que eu sou imagem e semelhança, E por eu ter esquecido disso, eu olho para o outro como um rival, como uma ameaça, como um perigo, e aí eu começo a usar essa mente egóica para me defender, que seja usando a violência, que seja denegrindo, que seja xingando, que seja matando, enfim. O ego, ele sempre vai achar um jeito de se defender daquilo que ele considera verdade absoluta. Então, olha só, quando a gente olha para o mundo hoje, para as situações hoje no mundo, guerras entre países, crises, acontecendo por conta de mentes egóicas, governos egóicos, grupos egóicos, pessoas egóicas, pessoas que estão totalmente sendo dominadas por essa força mental egoísta. E quando a gente fala de despertar da consciência, é justamente você ter, você tomar a consciência de que quem está dominando você é essa mente egóica. Ou seja, não é você em essência, você está desconectado dessa essência e você está sendo dominado por uma mente que só enxerga aquilo que faz bem para ela, aquilo que preenche, ou que ela tenta preencher vazios, porque se você olhar para todas as vezes que você foi lá e brigou para defender o seu papel, você na verdade estava tentando preencher um vazio interno. E aí você nunca consegue preencher esse vazio interno, então você vai e faz de novo e repete, sempre buscando preencher um vazio interno. Esse vazio interno é a falta da conexão com a sua essência. Então, dentro dos grandes escalões aí de governo e tanto da religião também isso acontece. Dentro da religião aí um exemplo é essas religiões que estão brigando cada uma para defender o seu Deus. Que Deus? O Deus da mente egóica. Então, na minha religião, o meu Deus, a minha crença é a verdade. E aí eu vou defender ela a ferro e fogo. Vamos lembrar aí da época da Inquisição, onde tal religião queimava pessoas na fogueira. Quem que queimava as pessoas na fogueira? A mente egóica daquelas pessoas religiosas, que se diziam religiosas e que acreditavam que aquela verdade delas era a verdade absoluta. São mentes egóicas, Quantas pessoas morreram vítimas desse egoísmo? E continuam morrendo até hoje. Continuam morrendo por causa de governos, continuam morrendo por causa de religiões, continuam morrendo por causa de raças, continuam morrendo por causa de crenças. O que está por trás de tudo isso? Uma mente comandada pelo ego. Uma mente que se desconectou do seu ser,
da sua verdade da existência. E aí, o que a gente pode fazer, né? O mundo, ele depende de cada um de nós. Por isso que nesse livro do Eckhart Tolle, ele diz que é o despertar de uma nova consciência. E ele até fala um pouquinho sobre uma parábola bíblica que diz um novo céu e uma nova terra. Que esse novo céu e uma nova terra é exatamente a representação de uma nova consciência. Então, quando todo mundo nesse planeta começar a olhar para a sua vida e perceber quem é que está no controle, né? Se é a essência ou o ego, se é a mente egóica ou é o espírito, quando cada um de nós, eu, você, começar a tomar consciência disso, a gente vai começar a diminuir o poder desse ego. Porque quando eu olho para minha vida e falo, opa, essa atitude é da minha mente egóica, não é da minha essência. Qual seria, a atitude da minha essência, do meu espírito? Como o meu espírito reagiria nessa situação? Então eu começo a analisar a minha vida, eu começo a olhar a minha vida e tomar consciência daquilo que eu estou fazendo. Tomei consciência, o ego ele já começou a diminuir o seu poder. Porque aí, a partir daí, eu vou começar a me controlar. Eu não vou fazer isso, não vou falar isso, não vou agredir aquela pessoa, não vou xingar essa outra pessoa. Eu vou agir de uma forma diferente. Então é assim que eu vou dominar essa minha personalidade egóica e vou colocar a minha essência, o meu espírito no controle. É assim que a gente consegue construir um novo mundo, é assim que a gente consegue cumprir lá a parábola, enfim, da Bíblia que diz um novo céu, uma nova terra. É através desse despertar de consciência, dessa mudança de consciência, desse reconhecimento de cada um de nós como um ser espiritual. É isso que nós somos. Por trás dessa matéria física existe um ser espiritual. É isso, minha gente. Espero que essa reflexão sirva de alguma forma como contribuição na sua vida. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.